Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu vou falar de Florian Philippot, L'Oligarchie démasquée, o seu livro, A Oligarquia Desmascarada, é assim o título, a tradução em português. Trata-se de Florian Philippot, político francês e presidente do partido Os Patriotas, Les Patriotes, e este vídeo destina-se para aprofundar nossos conhecimentos sobre a política francesa e sobre também este livro que tenho aqui, portanto, ao meu lado, de Florian Philippot, que podemos ver aqui na imagem, o presidente do grande partido Les Patriotes. Vamos ver, portanto, um pouco da história do partido, uma pequena biografia rápida de Florian Philippot e depois então iremos analisar a Oligarquia Desmascarada, L'Oligarchie démasquée, o seu livro, que eu irei então fazer a análise do livro. Bom, quem é Florian Philippot? Florian Philippot, que nasce em 1981, foi um inspetor de administração, portanto, e é um antigo membro do Frente Nacional, que hoje chama-se Rassemblement National, que é o partido de Marine Le Pen, como nós sabemos, filha de Jean-Marie Le Pen. Florian Philippot, que fez parte dos quadros deste partido quando ainda era Frente Nacional e que depois, como vamos ver, por questões internas, principalmente questões também ideológicas e políticas, Florian Philippot então se afastou do partido e criou os Patriotas, que era um movimento que já existia dentro do Frente Nacional, mas que depois Florian Philippot institucionalizou como um partido político. E vamos ver, portanto, Florian Philippot, que se reclama ideologicamente do gaullismo puro, portanto, do gaullismo puro, principalmente na tendência do soberanismo de Jean-Pierre Chevènement, que é aquele soberanismo de esquerda, portanto, é um soberanismo mais para a esquerda, centro-esquerda, mas que se define como soberanismo que é, portanto, contra a União Europeia, que é, portanto, em favor da saída da União Europeia. Portanto, Florian Philippot, que em 2011, portanto, adere ao partido Frente Nacional, como vimos, e foi rapidamente principal conselheira de Marine Le Pen, sendo nomeado como seu diretor estratégico e depois da sua campanha presidencial em 2012. Vai ser, portanto, o vice-presidente do FN e vai impor a sua personalidade no partido. Breve, portanto, as ideias de Florian Philippot vão construir praticamente toda a campanha de Marine Le Pen. Campanha essa de 2012 e depois também ele vai ser eleito para deputado europeu em 2014 na circunscrição Este da França. E depois do Grande Este em 2015 na Alsácia, Champagne, Ardennes e Lorraine. Portanto, vai depois sair, como eu disse, do partido. Portanto, vamos ver isso um pouco melhor. Florian Philippot, portanto, vai falar e vai declarar que De Gaulle é para ele uma referência absoluta. Portanto, nas palavras de Florian Philippot. Foi primeiro simpatizante do RPF, de Charles Pasqua, que também era um soberanista, mais para a direita, a quem ele vai dar homenagem na sua morte em 2015. Depois vai conduzir uma lista em 2015 e vai também apoiar, muito antes, em 1999, essa lista conduzida para as eleições europeias do próprio Charles Pasqua, em que vai ter, portanto, o chamado Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, que é reagrupamento para a independência e a soberania da França, que vai depois ser anunciado em 2000. Portanto, vai continuar muito próximo de Jean-Pierre Chevènement, em que vai ter o sobrenome, o próprio Jean-Pierre Chevènement vai utilizar o sobrenome de Che,
muito parecido com Che Guevara, não é? E vai depois organizar uma campanha com o Movimento dos Cidadãos, o Mouvement des Citoyens, o próprio partido que vai ser, portanto, fundado por o próprio Jean-Pierre Chevènement. Em 2015, portanto, no referendo de 2015, Florian Philippot vai também ele se opor à Constituição Europeia. Portanto, Florian Philippot vai encontrar pela primeira vez Marine Le Pen, portanto, em Port de Saint-Cloud, nas primeiras eleições portanto, da primavera, por intermédio de outro grande soberanista, Jean-Marie Coutu, Jean-Paul-Marie Coutu, Jean-Paul-Marie Coutu, que é outro grande soberanista. Podem também pesquisar no meu canal sobre soberanismo, uma certa ideia da França, e também sobre o vídeo de Pierre-Yves Rougeron sobre a soberania, o conceito de soberania. Eu falo disso tudo e da importância de Paul-Marie Coutu como um dos principais soberanistas franceses. Marine Le Pen vai ficar impressionada pela capacidade do próprio Florian Philippot. Florian Philippot rapidamente vai então subir nos quadros do FN e vai, portanto, ser nomeado diretor estratégico da campanha presidencial de Marine Le Pen em 2011. Em 2012, Louis Alliot, portanto, um dos principais oradores do Rassemblement de Marine, novo partido constituído, vai também apoiar, portanto, Florian Philippot. Em 12 de julho de 2012, ele é nomeado vice-presidente do Frente Nacional, encarregado da estratégia de comunicação. Portanto, Florian Philippot foi nomeado diretamente por Marine Le Pen, portanto, o principal estratega do partido. Portanto, segundo o jornal Le Monde, que é um dos jornais principais franceses, Florian Philippot vai aparecer como o grande organizador do partido em 2015 e vai ser confirmado como o número 2 do partido. Florian Philippot vai demarcar-se da esquerda e da direita e vai dizer que o partido agora está para além da esquerda e da direita, representando portanto, a parte popular das populações, a parte que se opõe à oligarquia, principalmente à oligarquia da União Europeia e também à oligarquia financeira mundial. Está assim criada as bases para Marine Le Pen se candidatar, portanto, contra o presidente francês, né, o atual presidente francês. Como sabemos, Florian Philippot foi, portanto, o principal ator por detrás de Marine Le Pen, nas últimas eleições presidenciais, em que Emmanuel Macron, não é, vence as eleições. Não é? Portanto, Florian Philippot vai pegar na cabeça de lista do seu partido nas eleições europeias, isto agora em 2014, vai ser eleito conselheiro regional em 2016, estou a passar assim rapidamente a sua biografia. O mesmo jornal Le Monde vai apresentar Florian Philippot como o patrão do PME, um logiciel modificado dentro do Frente Nacional, líder de um pequeno grupo que vai simular uma formação soberanista dentro do Frente Nacional. Aqui já começou, portanto, a haver divergências dentro da chamada Frente Nacional de Marine Le Pen em relação a Florian Philippot. Vários vão ser os atores que vão portanto, apoiar Florian Philippot, desde Debout la France, desde Égalité et Réconciliation de Alain Soral, e várias pessoas que vão então se aproximar de Florian Philippot. A Associação dos Patriotas, que vai ser lançada em 2017, aí já, portanto, com os presidentes Sophie Montel, Franck de la Personne, que vão ralhar, portanto, Florian Philippot, e também com o apoio de Nicolas Dupont-Aignan, como eu disse, de Debout la France.
Segundo as palavras do pai de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, acha Florian Philippot como um homem brilhante, um estratega muito brilhante e que teria ajudado a formação do partido a subir nas últimas eleições. Portanto, segundo as palavras do próprio Jean-Marie Le Pen. Os politólogos, portanto, classificam o partido Patriote, as ideias de Florian Philippot, como sendo um soberanismo social, social-soberanismo. Portanto, nas palavras dos principais politólogos franceses, não é? A 16 de maio de 2017, vai lançar a presidência de uma associação que está afiliada ao Frente Nacional, mas onde seria possível aderir sem ser membro do partido. Aqui também já vemos algumas divergências com o próprio Frente Nacional. Batizado Les Patriotes, os Patriotas, e se dando como princípios defender a mensagem de Marine Le Pen inicialmente nas eleições presidenciais. Depois, algumas divergências internas vão levar Florian Philippot a declarar que vai embora do partido de Marine Le Pen, por causa principalmente da questão do euro e da questão da União Europeia. E nós vamos ver isso agora melhor. Então, a 21 de setembro, Florian Philippot vai deixar a Frente Nacional, dizendo que uma das suas principais divergências, portanto, como eu disse, é, portanto, que Marine Le Pen vai continuar a apoiar, portanto, as políticas e a integração da França na União Europeia, e isto vai ser uma das principais causas de ruptura entre Florian Philippot e Marine Le Pen, pois Florian Philippot é um partidário do Frexit, que é a saída da França da União Europeia, e um partidário da soberania da França, França em primeiro. Portanto, Florian Philippot, a 18 de fevereiro de 2012, portanto, faz o seu primeiro congresso, que é o congresso que vai fundar Les Patriotes, com Sophie Montel e Mireille Dornaul. Vão ser as primeiras pessoas que vão estar com ele. No Parlamento Europeu, ele vai deixar o grupo Europa das Nações e das Liberdades, l'Europe des Nations et des Libertés, para ir se reagrupar ao outro grupo, Europe des Libertés et de la Démocratie Directe, que é a Europa das Liberdades e da Democracia Direta, presidido então pelo britânico Nigel Farage, portanto, um dos principais atores também no Brexit. Nigel Farage, portanto, vai estar também ele próximo de Florian Philippot. Portanto, como eu disse, a 18 de fevereiro de 2012 é o primeiro congresso fundador do partido Les Patriotes, os Patriotas. O partido vai pôr uma lista, finalmente, com a associação dos jovens cidadãos favoráveis ao movimento dos coletes amarelos. Aqui vemos uma aproximação de Florian Philippot e dos coletes amarelos. Não esquecendo que isto tudo estava a acontecer ao mesmo tempo, em 2017, 2018, quando também o movimento dos coletes amarelos começa a ter uma certa importância em França, não é? Aqui, Florian Philippot, a partir de 2019, depois de 2020 e para cima, Florian Philippot vai ser um crítico muito grande das medidas sanitárias sobre a pandemia, não é? Pelo governo francês. E vai criar um movimento de oposição às medidas restritivas das liberdades, que são as várias medidas que o governo Macron então tomou. Vai se posicionar como defensor do professor muito conhecido Didier Raoult, um dos principais professores e médicos em França, que também se opõe um pouco às medidas restritivas, denunciando algumas práticas do governo de Macron. E vai criar o seu canal no YouTube, Les Patriotes, com inicialmente mais de 250 mil abonados, ultrapassando os 50 mil de Marine Le Pen. Isto estamos a falar em 2021. A partir daí, os Patriotes começam a crescer e têm um crescimento muito grande, muito substantivo em França, a partir de 2021. Mas Florian Philippot vai começar as suas manifestações logo na entrada da pandemia, em 2020, não é?
Ou seja, podemos dizer que há quase 2 anos que Florian Philippot anda a manifestar-se. E eu aí devo de dizer que eu tiro o chapéu, porque inicialmente eu acompanhei o seu trabalho em França, e devo de dizer que eles começaram com meia dúzia de pessoas, debaixo de chuva, com frio, quando ninguém acreditava absolutamente neles, não é? No seu partido, quando ainda toda a gente estava muito, portanto, muito, digamos assim, hipnotizado por tudo aquilo que se estava a passar. Florian Philippot, há 2 anos atrás, começa, portanto, com pouquíssima gente a fazer manifestações, e hoje são milhares e milhares e milhares e milhares de franceses nas ruas, por toda a França, e Florian Philippot é o principal articulador das manifestações contra, portanto, as medidas do governo de Emmanuel Macron. Portanto, Florian Philippot cresceu muito, apesar de ter tido algumas derrotas eleitorais, teve no passado, quando saiu, portanto, do Frente Nacional, depois os Patriotas, inicialmente, em 2018, não tiveram portanto, digamos assim, um grande resultado nas eleições, mas quando começa então a história da pandemia, não é? Quando começa essa história, é que Florian Philippot vai ter uma ascensão vertiginosa e hoje praticamente é dado como o principal, se não mesmo o único, o grande opositor nas questões sanitárias. Atenção, não é a nível de, portanto, oposição política e candidatura às presidenciais. Portanto, a linha defendida pelo Florian Philippot é uma linha nacional soberanista republicana e social soberanista, como eu disse. O espaço político de Florian Philippot é aquele do soberanismo integral, soberanismo monetário e um soberanismo que não negociável, digamos assim, com a soberania da União Europeia. Isso nas palavras do próprio Florian Philippot. Depois de criar os Patriotas, Florian Philippot afirma ser o único a promover o Frexit, entendendo que a União Popular Republicana, portanto, de François Asselineau, não é um programa, portanto, tão substancial como o seu programa de Frexit. Portanto, quer reencontrar a soberania nacional em relação a Bruxelas. Defende o protecionismo em frente ao livre troca monetária portanto, das políticas neoliberais, não é? E socialistas da União Europeia. Ele vai, portanto, ter uma batalha ideológica, portanto, estou a traduzir isto diretamente do francês, por isso é que às vezes tenho de procurar as palavras certas, não é? Ele vai, portanto, ter uma batalha ideológica para mudar o logicial frontista numa síntese chevenementista de Jean-Pierre Chevènement, como vimos, e lepenista também, se reivindicando nem ser da direita nem ser da esquerda, mas sim se opondo, portanto, à hegemonia oligárquica financeira mundial e europeísta. Daí o seu livro L'oligarchie démasquée, a oligarquia desmascarada. Se reclamando do gaullismo, General de Gaulle, como sendo a sua principal inspiração, vai-se aproximar das ideias de Henrique Zemmour, mas, atenção, é preciso ver que ele não tem a projeção nem o mediatismo de Henrique Zemmour. Apesar de agora, com as manifestações, praticamente Florian Philippot é convidado em todos os programas televisivos para debater como sendo o opositor das medidas sanitárias, não é? Portanto, podemos dizer que Florian Philippot atingiu quase a notoriedade de Henrique Zemmour, daí eu pensar, na minha opinião pessoal, não é? Ser um erro os dois candidatos se apresentarem nas eleições presidenciais francesas, porque eles representam basicamente o mesmo campo. Mas há uma grande diferença entre o candidato Henrique Zemmour e Florian Philippot, é que Henrique Zemmour não é partidário da saída da França da União Europeia. Quer mudar algumas coisas, quer dar mais soberania, portanto, digamos assim, ao governo francês, não é? Quer novamente readaptar algumas medidas mais do foro do próprio Estado francês, mas Florian Philippot desmarca-se completamente, dizendo
e respondendo a Henrique Zemmour, dizendo não é possível fazer absolutamente nada se a França continuar dentro da União Europeia. A França não vai conseguir as políticas que Henrique Zemmour defende, portanto, se a França continuar dentro, portanto, da União Europeia. Essa vai ser a grande divergência entre Henrique Zemmour e Florian Philippot. Portanto, podemos dizer que Florian Philippot vai, portanto, ter algumas coisas, como por exemplo o símbolo da Cruz da Lorraine, a famosa Cruz da Lorraine, uma cruz muito reivindicativa das políticas do General de Gaulle, não é? Que o General de Gaulle também, nesse caso, também tinha, não é? Que é a grandeza da França na Europa das Nações, voltar a ter a França como uma grande nação e não como uma província diluída na União Europeia, que é aquilo que Emmanuel Macron quer fazer da França, não é? Portanto, vai-se opor um bocadinho contra a imigração, principalmente a imigração fundamentalista islâmica, vai se opor, querendo um controle maior sobre a imigração, sobre a entrada da imigração em França. Vai defender políticas soberanistas, como eu disse, não vai ser contra, portanto, ao contrário de outros políticos, não se vai opor, portanto, ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Não vai entrar contra esse lado, não é? Ele não vai ser contra. Vai-se afirmar um grande defensor dos animais no seu partido, portanto, vai ser um grande defensor dos animais e vai, principalmente, se reivindicar das liberdades e de políticas, que é isso o principal fundamento neste momento dos patriotas, são as políticas contra as medidas sanitárias de Emmanuel Macron. Como presidente dos patriotas, ele vai querer trabalhar com todos os outros patriotas, sejam eles de esquerda ou da direita, de boa vontade. Isso nas palavras de Florian Philippot. No seu livro, A Oligarquia Desmascarada, L'Oligarchie démasquée, Florian Philippot portanto, vai explicar os mecanismos da crise, de toda a crise, dessa crise pandémica, e não vai hesitar em apontar o dedo dos culpados, segundo as palavras de Florian Philippot, que tem grandes responsabilidades em tudo o que aconteceu, portanto, o governo de Emmanuel Macron. Sobre todas as medidas e até medidas anteriores tomadas durante alguns anos, não é? Que já vêm desde Sarkozy, passando por François Hollande, até Emmanuel Macron, políticas contra o próprio Ministério da Saúde, não é? Principalmente dentro do Ministério da Saúde, vai dar exemplos como uma má assistência, portanto, dos centros de saúde, dos hospitais, das clínicas, o fecho. Florian Philippot vai falar muito nisso e fala muito aqui no livro sobre o fecho de camas dentro dos hospitais, não é? Que Emmanuel Macron seria responsável de um grande número de encerramentos, digamos assim, de camas, não é? Dentro dos hospitais. Vai falar muito sobre isso. Portanto, ele vai explicar o desastre completo de tudo o que foi feito nas políticas de saúde, portanto, que a França tem tido ao longo de vários anos, e vai falar de um reagrupamento do povo francês. E com isso chegamos ao grande objetivo de Florian Philippot. Atenção, porque este é o penúltimo livro. Ele agora tem outro livro, já vamos falar sobre o livro, que é S'en sortir, que quer dizer como sair, saindo da situação, não é? Então, Florian Philippot vai falar numa união que vai denominar de Union Sacrée, que é a união sagrada, que é toda a reunião de todos os partidos, sejam eles de esquerda ou da direita, que queiram de facto voltar a dar liberdade ao povo francês, voltar a dar a soberania ao povo francês. Portanto, tudo isso é explicado aqui no livro A Oligarquia Desmascarada. Portanto, uma grande marcha vai ser feita contra, portanto, o passe, que eu não vou aqui, há algumas coisas que eu não vou aqui falar porque não é do meu interesse aqui no canal e também por causa da censura, mas nós percebemos que Florian Philippot, no seu livro e no Partido Patriote, os patriotas, se opõem completamente a tudo o que se está a passar, todas as medidas, tudo o que é implementado, não só em França, mas também um pouco pela Europa e um pouco pelo mundo, não é? E Florian Philippot vai falar em defesa sagrada das liberdades,
que aos poucos estão a ser retiradas uma por uma de todos os povos e principalmente do povo francês. Portanto, vai falar na União Sacrée, a União Sagrada, como eu disse, que é uma iniciativa de Florian Philippot, e vai tentar fazer a união da direita em França e de todos os partidos, tentando juntar os coletes amarelos, tentando juntar Debout la France, vai tentar, que é portanto, como vimos, portanto, agora não estou a recordar no nome, Dupont-Aignan, não é? Que é o presidente do Debout la France, também vai tentar reunir o movimento de Jean-Frédéric Poisson, um grande movimento da França de Jean-Frédéric Poisson. Vai tentar falar também com La Reconquête, que é o partido de Éric Zemmour. Enfim, vai tentar unir várias pessoas, inclusive a própria esquerda. Portanto, houve contactos de Florian Philippot com o próprio Mélenchon, que se recusou, não é? Como é óbvio. Apesar de Mélenchon ser contra as medidas também sanitárias, portanto, é favoravelmente contra as medidas sanitárias, Florian Philippot não vai conseguir o apoio de Mélenchon por questões ideológicas, não é? Como sabemos, não é? Portanto, já vimos, portanto, a União Sagrada. Vou tentar passar aqui um pouco mais para falarmos sobre também o livro. Vai falar também sobre o referendo de iniciativa popular, portanto, que é o Referendum d'initiative populaire, que é, portanto, uma ideia que veio dos coletes amarelos, portanto, que é o próprio povo a ter uma iniciativa e um referendo para saber que tipo de governo os franceses querem ter, não é? Praticamente todos aqueles que se sentem injustiçados pelas políticas neo-europeias de Emmanuel Macron, não é? Portanto, o primeiro congresso fundador dos Patriotas, como vimos, é 18 de fevereiro de 2012, foi em Saint-Laurent-Blancy, e a partir daí nunca mais, portanto, vão parar, portanto, de crescer, sendo que já praticamente 2 anos que Florian Philippot está na rua todos os sábados, criou também um pequeno cartão de apoio, também assim cor de laranja, que diz Les Patriotes, em que as pessoas podem se inscrever. Portanto, ele fala nisso no seu canal. Quem perceber francês pode ir ao canal YouTube de Florian Philippot. E, portanto, a organização do partido, constituído por Sophie Montel, Franck de La Personne e Maxime Thiebaud, que são os principais, portanto, e o tesoureiro Jean-Charles Takai. Portanto, não sei se depois houve novas entradas e novas mudanças, não é? Isso foi, portanto, de 2018, 2019, quando, portanto, foi fundado o partido. E agora vamos ver rapidamente as obras escritas, portanto, os livros que Florian Philippot editou. Portanto, ele editou Les 100 jours de la Révolution qui vient, primeiro livro. Depois, La Grande Bascule, em 2021. Depois, Frexit, União Europeia, En sortir pour s'en sortir, escrito em 2018. Depois, A Oligarquia Desmascarada, não é? Escrito em 2020. E, por fim, seu último trabalho, S'en sortir, em 2021, que é o último livro, portanto, de Florian Philippot. Agora, vamos falar sobre a oligarquia desmascarada, l'oligarchie démasquée. Bom, Florian Philippot diz basear toda a sua obra, todo o seu livro, tudo o que ele escreveu na oligarquia, sobre a base da soberania. Portanto, os povos têm que ter a sua soberania. E Florian Philippot vai fazer a radiografia e vai falar daquilo que se passou em 2016, ou seja, sobre a subida daquilo que os analistas chamam de populismo, não é? A subida, portanto, quando se deu o Brexit, a consolidação do Brexit, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, várias eleições pela Europa, não é? A oposição de Orbán, Matteo Salvini na Itália e também Jair Bolsonaro no Brasil, e também a subida grande do Frente Nacional
de Marine Le Pen, em que Florian Philippot ainda era, portanto, o segundo do partido, não é? O articulista do programa do partido e seu principal ideólogo, não é? Porque era o ideólogo por detrás da primeira Frente Nacional de Marine Le Pen, que depois se transformou no Rassemblement Nacional, não é? E Florian Philippot vai falar neste ano, a imagem do livro de Éric Zemmour também, que eu fiz um vídeo, não é? Que é La France n'a pas dit son dernier mot, a França não disse a sua última palavra. Florian Philippot vai dizer que o ano de 2016 foi um ano negro para a elite globalista e para a Comissão Europeia. Que Florian Philippot vai dizer que a Comissão Europeia é um autêntico laboratório das políticas financeiras mundiais, não é? Da oligarquia financeira. Então, Florian Philippot vai denunciar essa oligarquia financeira que, segundo as palavras de Florian Philippot, nos diz que essa oligarquia quer dissolver todas as nações em províncias e quer a criação de um governo mundial, de uma moeda única, de uma única política ideológica, do controle social. E aqui Florian Philippot vai falar sobre o fascínio da elite política francesa, porque ele está-se a referir principalmente à França, o fascínio da elite política pela ideologia do país do sol nascente, que eu não vou aqui dizer o nome, do país do sol nascente, e do chamado controle social, que é, ou seja, o crédito social do país do sol nascente. E, segundo as palavras de Florian Philippot, ele nos diz que o governo de Macron, En Marche, não é? O governo de Macron tem uma ideia muito próxima desse governo do país do sol nascente e desse crédito social, querendo fazer com esta história toda da doença, não é, que está acontecendo no mundo, querer impor um certo crédito social, a imagem do crédito social na França, fazendo esse controle na população francesa, que isso já vinha de trás, antes da história da doença, quando houve uma grande oposição entre os coletes amarelos, não é? Les Gilets jaunes, contra as políticas de Emmanuel Macron. E é aí que, neste livro, Philippot vai falar da importância dos coletes amarelos se raliarem aos patriotas para combater, digamos assim, não apenas questões económicas e sociais, que foram as questões que os coletes amarelos, principalmente as taxas, não é? Que quando se opuseram, e também sobre as energias, não é? Sobre o preço da gasolina e tudo isso, quando os coletes amarelos se opuseram às políticas de Emmanuel Macron. E aqui Florian Philippot nos vai dizer que é preciso que os coletes amarelos se raliem, digamos assim, aos patriotas para fazer uma frente anti-macroniana, não é? Sempre nas palavras de Philippot, contra as políticas de Emmanuel Macron. O livro é muito interessante, descreve, portanto, a proximidade do governo de Macron com as instâncias internacionais, principalmente as instâncias que tenham a ver com, a nível banqueiros, não é? A nível da banca,